torna um acumulador digital de conhecimento, um obeso mental que consome toneladas e toneladas de teoria, mas sofre uma desnutrição grave de execução prática. O hábito destrutivo de passar semanas pesquisando o melhor método, comprando os livros mais bem avaliados e acumulando cursos na sua biblioteca digital não é um sinal de que você está se preparando para o sucesso, mas sim um sintoma silencioso de uma mente paralisada pelo medo. É exatamente isso que acontece quando você decide mudar de vida, iniciar um novo projeto ou fazer uma transição de carreira, mas passa meses patinando em uma busca infinita pela escolha perfeita, sem nunca dar o primeiro passo prático. Hoje nós vamos usar a psicologia cognitiva para desmascarar a paralisia de análise e entender como que o excesso de informação está adoecendo a tua capacidade de agir. Essa é a mesmíssima linha de intervenção que diariamente é conduzida em consultório com pacientes que gastam muito dinheiro em várias mentorias diferentes, mas não conseguem sequer abrir a primeira aula de nenhuma delas por puro pavor de ter escolhido o caminho errado. Se você sente que a tua mente está sufocada por tantas opções e que a sua busca por preparação virou uma desculpa sofisticada para não começar, este início de conversa foi pensado para ser o seu choque de realidade definitiva. Para compreendermos a mecânica oculta da paralisia de análise, nós precisamos desmistificar uma das maiores mentiras que a sociedade moderna nos vendeu. A ideia de que quanto mais informações e mais opções nós temos, mais livres e seguros nós nos tornamos para decidir. Na psicologia clínica, nós estudamos um fenômeno chamado paradoxo da escolha. Quando o nosso cérebro se depara com um leque infinito de caminhos, de cursos, de opiniões de especialistas e de estratégias de mercado, em vez de se sentir motivado, o nosso sistema de tomada de decisão entra em colapso. O procrastinador por paralisia de análise não é uma pessoa preguiçosa, pelo contrário. A mente dele trabalha demais. Ele passa noites em claro, comparando cenários, lendo avaliações, assistindo a tutoriais e tentando prever cada milímetro de erro que possa acontecer no futuro. O que a pessoa não percebe é que essa busca obsessiva pela perfeição é, na verdade, um mecanismo de evitação psicológica. Enquanto você estiver pesquisando, planejando e estruturando a sua mente no papel, você está seguro. No mundo do planejamento não existe rejeição, não existe fracasso, não existe crítica e não existe a dor de descobrir que o seu plano não era tão genial assim na prática. A paralisia de análise é uma armadura que você usa para se proteger do desconforto da realidade, preferindo a fantasia do projeto perfeito que nunca sai da gaveta ao risco de um projeto real que pode ser imperfeito. Do ponto de vista estritamente neurobiológico, o que ocorre no seu cérebro diante dessa avalanche de possibilidades é um esgotamento severo da sua energia mental por sobrecarga do córtex pré-frontal. Toda vez que você precisa analisar uma variável, pesar os prós e os contras de uma decisão ou escolher entre o caminho A e o caminho B, o teu cérebro ele gasta glicose e oxigênio. Quando você passa o dia inteiro consumindo conteúdo sobre como começar, a tua energia cognitiva é totalmente drenada antes mesmo que você encoste a mão na primeira tarefa prática. O teu cérebro entra num estado de fadiga de decisão. Para aliviar a ansiedade insuportável criada por essa exaustão e pelo medo crônico do arrependimento, o teu sistema nervoso busca uma válvula de escape imediata. Ele te faz acreditar que você ainda não sabe o suficiente, que precisa de mais um livro, de mais um vídeo, de mais uma semana de estudo. Você entra em um ciclo vicioso onde a ansiedade gera necessidade de mais informação. A informação gera mais dúvida. A dúvida gera mais paralisia. E a paralisia aumenta a sociedade em relação ao tempo que está passando. Você se torna um acumulador digital de conhecimento, um obeso mental que consome toneladas e toneladas de teoria, mas sofre uma desnutrição grave de execução prática. Agora deixa eu trazer para cá uma verdade de consultório que costuma machucar bastante, mas que é o único remédio capaz de quebrar esse transe. A sua paralisia de análise é o sintoma de uma intolerância a erros. Nós somos educados por um sistema escolar e familiar que pune o erro de forma severa, nos ensinando que falhar é uma vergonha pública ou um sinal de incompetência. Quando você cresce com essa ferida aberta, a tua mente
mente adulta passa a enxergar a escolha errada como uma ameaça à própria identidade e ao seu valor como pessoa. Por isso você procrastina a ação, achando que se você planejar o suficiente, você vai conseguir domar o futuro e eliminar qualquer margem de incerteza da vida. Deixa eu te falar uma coisa com a autoridade de quem atende às dores humanas todos os dias. A incerteza é a única constante da existência. Não importa se você vai ler todos os livros do mundo ou fizer todos os cursos do mercado, o dia em que você colocar o seu projeto no mundo real, ele vai sofrer impacto de imprevisto. A diferença entre quem constrói uma vida de impacto e quem morre na praia do planejamento não é quem sabe mais, é quem tem a coragem e a resiliência de lidar com o erro enquanto ele caminha. Se você continuar esperando o sinal verde em todas as esquinas da sua vida para começar a andar, você vai passar o resto dos seus dias parado no mesmo cruzamento, assistindo as pessoas com metade do seu conhecimento conquistando os espaços que deveriam ser seus, simplesmente porque elas tiveram a audácia de agir com as ferramentas imperfeitas que tinham no momento. Para acabar essa estrutura mental engessada e libertar a sua capacidade de realização, nós precisamos aplicar 3 estratégias de reconfiguração comportamental. A primeira delas é a instituição da lei da dieta de informação e do teto de consumo. Se o seu problema é o excesso de dados que gera dúvida, a solução imediata é cortar o suprimento do estímulo que te paralisa. Você vai definir um limite estrito. Para cada 1 hora de conteúdo teórico que você consumir sobre o seu projeto, você é obrigado por contrato pessoal a passar 2 horas aplicando aquilo na prática, errando, testando e escrevendo com as suas próprias mãos. Se você comprou um curso, você está proibido de pular para o módulo 2 até que tenha executado o exercício prático do módulo 1 na sua vida real. Diminua o barulho das vozes externas na internet, escolha apenas 1 ou 2 mentores de confiança para seguir e silencie o resto. Quando você reduz o volume de opções, a sua mente para de flutuar na teoria e é forçada a pousar na realidade de execução. A segunda estratégia essencial é a transição psicológica do conceito de acertos para o conceito de iteração rápida. Pare de encarar a sua primeira tentativa como um teste definitivo sobre a sua inteligência ou capacidade. No mundo do desenvolvimento e da psicologia comportamental, nós usamos o termo iteração, que significa testar uma versão imperfeita o mais rápido possível para coletar dados reais, descobrir onde ela falha e corrigir logo em seguida. Cria o que nós chamamos de rascunho lixo do seu projeto. Se você precisa escrever um texto, faça o pior texto possível na primeira tentativa, sem filtros e sem autocrítica. Se você precisar abrir um negócio, monte a estrutura mínima viável para rodar em uma semana. Quando você dá a si mesmo a permissão explícita para começar de forma tosca, a pressão interna do perfeccionismo desaba, a amígdala cerebral se acalma e a ação finalmente acontece, porque o peso do julgamento foi removido dessa história. A terceira intervenção clínica é o estabelecimento de prazos de decisão inegociáveis com punição social ou financeira. O paralisado por análise não decide porque o tempo para ele é infinito no planejamento. Para quebrar essa zona de conforto, você precisa criar uma estrutura externa de cobrança. Defina uma data e um horário limite para tomar a sua decisão, seja escolher o nicho do seu trabalho, comprar um material ou postar o seu primeiro conteúdo. Compartilhe esse prazo com um amigo de extrema confiança, ou com seu terapeuta, ou com a sua audiência, e estabeleça um compromisso claro. Se eu não cumprir essa meta até o dia estipulado, eu vou pagar algo ou fazer uma doação financeira para uma causa que eu apoio. Quando o custo de continuar parado se torna maior e mais desconfortável do que o medo de agir de forma imperfeita, o teu cérebro opera uma mudança química rápida e te empurra para fora do sofá. Entenda de uma vez por todas que o conhecimento sem execução é apenas uma ilusão de progresso que serve para inflar o seu ego, enquanto esvazia o seu futuro. Você não precisa de mais um diploma, de mais uma especialização ou de mais uma validação externa para começar a construir a vida que você deseja. Você precisa apenas da coragem de ser um iniciante desajeitado que aprende a voar enquanto salta do penhasco. Respeite a sua história, honre o potencial que existe trancado dentro da sua mente e pare de usar a desculpa da preparação para mascarar o seu medo de viver. Se essa reflexão profunda e clínica mexeu com as suas estruturas, se você percebeu que tem usado os livros e os cursos como um esconderijo seguro para não enfrentar o mundo real, eu quero te fazer um convite para marcar o dia de hoje como o fim da sua paralisia. Escreva aqui embaixo nos comentários a seguinte frase de movimento: eu escolho a imperfeição que realiza. Vamos transformar o espaço dos comentários do nosso canal em um ponto de encontro de pessoas que decidiram abandonar
abandonar o peso do planejamento infinito para abraçar a força da prática real. Eu sou psicóloga e o meu propósito aqui é te lembrar que o mundo não premia quem sabe mais. O mundo premia quem tem a coragem de usar o que já sabe para transformar a realidade. Limpe a sua mesa, silencie o excesso de informações, dê o seu primeiro passo imperfeito ainda hoje e se cuida com todo o respeito e firmeza que a sua mente precisa para prosperar. Nós nos vemos no próximo vídeo para continuarmos expandindo a nossa consciência e destravando o nosso comportamento. Até lá, haja com tudo que você tem e confie no seu processo de aprendizado.